Se a Bíblia é uma só, por que existem tantas religiões? Bem, talvez você diga, porque cada um interpreta a Bíblia de um modo diferente. É verdade. Mas a pergunta que não quer calar é esta: será que existe uma maneira correta de interpretar a Bíblia, de maneira que a gente entenda o que ela realmente quer dizer e isso impeça com que cheguemos a conclusões erradas? Bem, parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? E até talvez você diga, se fosse assim, não haveria tantas religiões, tantas maneiras diferentes de entender o texto sagrado. Mas o fato é que existe sim uma maneira correta de interpretar as Escrituras. E a própria Bíblia mostra qual é esta maneira. Está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que em parte diz o seguinte: aprendam a regra, não vão além das coisas que estão escritas, a fim de que vocês não fiquem cheios de orgulho, tomando partido um contra o outro. Então a Bíblia própria diz, não devemos ir além do que está escrito no texto bíblico. E o próprio texto apresenta a consequência de deixar de fazer isso. As pessoas ficam cheias de orgulho e tomam partido uma contra a outra. Ou seja, isso causa divisão, contenda, problemas emocionais e espirituais. Isso porque o espiritual e o emocional estão interligados. Então, quando não se atenta a essa regra, o que acontece é que a pessoa passa a ter problemas espirituais e também emocionais. E o motivo de nós nos apegarmos a esta regra está no Salmo 18, versículo 30. Lá diz que a palavra de Jeová é pura. Ou seja, não precisamos acrescentar nada. Na Bíblia tem tudo o que nós precisamos para adorar a Deus, para sermos felizes e para sermos salvos. A palavra de Jeová é pura. E é interessante que esse texto que eu estou citando agora, infelizmente muitos tradutores não se apegaram ao que está escrito, porque esta passagem usa o nome de Deus, o tetragrama, Yod-Vê-Vav-Rê. Yod-Rê-Vav-Rê. E esse tetragrama sagrado, alguns tradutores, infelizmente, traduziram por Senhor. Acontece que a palavra Senhor em hebraico é outra. Existem duas palavras hebraicas para Senhor, Adon e Adonai, sendo esta última significando meu Senhor. Mas o texto diz, ou utiliza, o tetragrama sagrado, Yod-Rê-Vav-Rê. Alguns tradutores, respeitando o que está escrito, então utilizaram uma forma vocalizada do nome de Deus. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém utiliza a forma Yavé, a Bíblia pastoral a forma Javé e a tradução brasileira a forma Jeová. Então perceba que é importante se apegar ao que está escrito. Se você analisar, o tetragrama sagrado, Yod-Rê-Vav-Rê, ocorre na Bíblia, no Velho Testamento, quase 7.000 vezes. Se você pegar todos os títulos que Deus tem, incluindo o próprio título Deus, Senhor, o título Criador e outros, e somar a quantidade de vezes em que todos esses ocorrem, não chega ao número de vezes em que ocorre o tetragrama sagrado. Então é relevante que esse tetragrama apareça nas traduções da Bíblia numa forma vocalizada, de acordo com o idioma. Nós temos aqui 3 formas em português, né? Yavé, Javé e Jeová. Bem, então a palavra de Jeová, ou de Javé, ou Yavé, é pura. Não precisa acrescentar nada. Então devemos realmente nos apegar ao que está escrito. E quando, por exemplo, os tradutores não se apegam ao que está escrito, não usam uma forma vocalizada do nome de Deus, o leitor, ele não vem a entender que Deus tem um nome. Ele acha que Deus apenas deve ser chamado por títulos, como Deus, Senhor, Criador e assim por diante. É claro que ele também é chamado por esses títulos e outros, mas existe também um nome, que ocorre mais do que todos os títulos de Deus na Bíblia, tá ok? Bem, outra consequência de deixar de se apegar ao que está escrito é causar uma exaustão espiritual e emocional. E Jesus mostrou isso lá em Mateus capítulo 23, versículo 4, quando ele falou sobre os líderes religiosos dos seus dias
que eles amarravam cargas pesadas nos ombros das pessoas. O que seriam essas cargas pesadas? Tradições humanas, mandamentos de homens. Então, tudo aquilo que excede a palavra de Deus, que vai além do que está escrito, se torna pesado. E a pessoa passa a ter uma exaustão espiritual. Ela acha que Deus cobra demais dela, quando na verdade são os homens que estão cobrando em nome de Deus. E também uma exaustão emocional. A pessoa passa a ter depressão, ansiedade e outros distúrbios emocionais. Bem, eu sou terapeuta de um método inovador, altamente eficaz e com resultados muito rápidos, que elimina todos os sintomas relacionados com depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico em apenas poucas semanas. E o que acontece é que por 8 anos já eu atendo pessoas, ajudando essas pessoas a eliminarem esses sintomas. São centenas e centenas de pessoas que eu já atendi e tenho atendido. Mas para ajudar essas pessoas, eu também tenho que entrar no campo espiritual, no campo das crenças religiosas. Por quê? Porque se a pessoa tiver uma crença religiosa que causa exaustão na pessoa, tanto espiritual quanto emocional, então não adianta eu ajudá-la apenas emocionalmente, fornecendo técnicas e ferramentas mentais e emocionais, porque a pessoa tem uma crença que está travando a vida dela. Por isso que eu também entro nas crenças religiosas. Eu sou estudioso das Escrituras e eu ajudo a pessoa a ver o que a Bíblia realmente diz. Mas como o meu método é inovador e diferenciado, o que acontece é que também tem um preço diferenciado. E muitas pessoas não têm como pagar sessões personalizadas comigo. Então, para ajudar todas as pessoas que realmente se interessam em transformar a sua vida, eu quero informar você de que agora eu irei iniciar sessões em grupo. E nessas sessões eu vou ajudar em sentido espiritual e emocional, porque tudo está interligado. Não tem como ajudar uma pessoa só em sentido emocional, se ela tem travas espirituais. Então, nessas sessões, para o benefício de todos, eu irei fazer uma análise textual da Bíblia, de acordo com o que está escrito, para ajudar a pessoa a ver que seguir a palavra de Deus não é pesado. E também irei fornecer técnicas mentais e emocionais. Tudo isso a um preço bastante reduzido. É claro que eu não estarei cobrando pelo estudo das Escrituras, mas estarei sim cobrando pela terapia, pelas técnicas mentais e emocionais que eu irei fornecer. Isso já tem ajudado muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas. E se faz sentido para você, se é o que você está procurando, é o que você quer para você, poder eliminar conflitos na fé, conflitos de crenças religiosas e também ter técnicas poderosíssimas em sentido emocional para transformar o seu estado emocional, então, se faz sentido, eu convido você a entrar comigo nesse processo extraordinário de transformação, tá? Como é que você pode fazer isso? Bem, eu vou deixar aqui um link para você entrar num grupo VIP, porque lá eu vou fornecer todas as informações necessárias para você poder participar dessas sessões em grupo, tá ok? Então, clica no link que vai estar abaixo desse vídeo, que eu espero você no grupo VIP para dar todas as informações para você entrar no maravilhoso processo de transformação espiritual e também emocional.